Hello people, tudo bom? Estamos aqui eu, Júlia, e eu, Bia, do Pílulas Históricas, para falarmos sobre mais um reino africano. Nós duas juntas já gravamos outros vídeos, como Benin, Oió. Mas aqui no canal a gente tem outros vídeos sobre história africana, então dá um confere aí. Nós temos sobre o reino de Songhai, Ashum, Nok, Zimbábue, então tem aí várias coisas para vocês ampliarem os seus conhecimentos sobre história africana. De forma geral, a nossa intenção é tirar a África dessa questão da escassez, né, e projetá-la através aí da sua própria história. E para dar essa narrativa, a gente tem que ir lá no passado e recomeçar a contar essa história africana. E essa é a nossa intenção aqui no canal. Para dizer o mínimo, a história da África foi sucateada por anos. Isso deixou cicatrizes aí na história africana e sequelas na história africana muito evidentes. Então é muito interessante a gente recomeçar a contar essa história da África através do seu local de potência, através de uma outra narrativa, buscando em memórias, fontes orais, entre outras questões. História essa que deve ser analisada de uma forma afrocêntrica, não só como pano de fundo da história de outros continentes. Quer um exemplo de como seria essa forma afrocêntrica? A gente aprende na escola o seguinte: os europeus iam até a África, retiravam mão de obra escrava e depois a matéria-prima. Ok, mas quem eram essas pessoas? Como se organizava de forma política, social, econômica os reinos africanos? Quais eram os aspectos culturais e religiosos? A sequência de vídeos disponibilizada aqui no canal da Júlia, muitos deles gravados comigo, facilita o acesso que muitas vezes é restrito sobre um conteúdo mais profundo sobre a África e também supre a carência de conhecimento acerca principalmente da ascensão africana. Então vamos lá, o reino de hoje foi o primeiro reino a reconhecer a independência do Brasil lá em 1822. Eu tenho certeza absoluta que você jamais iria imaginar que é o reino de Daomé. Esse reino ficava no que era conhecido lá como Costa da Mina e também teve uma unidade militar feminina que ficou muito famosa aí no filme Pantera Negra. Então vamos lá para o reino de Daomé, vem com a gente, bora lá! Antes de partirmos para a história em si, vamos lá para a geografia que nos diz muito sobre as questões históricas envolventes aí do reino de Daomé. O reino de Daomé, ele ficava onde hoje é atualmente o país chamado Benin e se desenvolveu basicamente por 3 séculos, do século XVI ao século XIX. Essa região ela ocupava uma extensa, inusitada e famosa questão mais aí climática da região, que começava com savanas, adentrando florestas até chegar ao Oceano Atlântico. O engraçado é que é super fácil de fazer confusão, porque, veja bem, o Daomé, o reino de Daomé, é onde hoje fica o país Benin. E o reino de Benin é onde atualmente fica a Nigéria. Então é fácil fazer confusão, então bora lá! A área cultural predominante ali do reino de Daomé é conhecida como Aja. Um dos grandes subgrupos do Aja são os Fon, e são justamente os Fon que acabam aí fundando o Daomé. Durante o reinado dos soberanos aí do Daomé, várias tecnologias foram criadas. Uma delas é a própria escrita. Assim como a escrita no Egito Antigo, os hieróglifos, a escrita de Daomé era em baixo relevo e tinha basicamente as mesmas funções, que eram duas. A primeira era a questão religiosa, espiritual, atendendo aí uma questão não material. A segunda questão dessa escrita de Daomé é a questão da memória. Assim como eu, assim como você, assim como a Bia, assim como todos nós queremos ser lembrados. E essa questão da memória é muito importante no reino de Daomé, porque eles, através da escrita, eles buscavam ser lembrados. Por vários anos, Daomé entrou em conflito com Oió e Oió entrou em conflito com Daomé. No século XVIII, por exemplo, Oió invadiu com cavalaria o reino do Daomé, que não tinha cavalaria alguma.
Então você pensa, então Oió conquistou facinho o reino do Daomé. Que nada! Daomé não tinha cavalos, mas tinha armas de fogo. O exército do Daomé inventou então uma estratégia. Se eles montassem trincheiras, os homens de Oió seriam obrigados a lutar com infantaria, logo com armas. Porém, a galera de Daomé não imaginava, não esperava o reforço que Oió trouxe. Então, eles perdem a batalha e são obrigados a pagar pesados tributos a Oió. Mas esse não foi o fim, já que no século XIX, o Daomé invade o reino de Oió na tentativa de capturar escravizados para serem vendidos. Oió descobriu, não gostou e pediu mais tributos como reparação. Até um agente brasileiro, Francisco Félix de Souza, o maior traficante de escravizados da região, foi chamado para apaziguar as coisas, mas não resolveu, não adiantou. Os reinos entraram em conflito, Daomé saiu vitorioso e ficou livre de Oió. A organização interna de Daomé lembra muito a questão da analogia do Ubuntu. Ubuntu é eu sou porque você é. Então Ubuntu, eu sou porque você é. Então lembra de um pote. Esse pote ele é todo cheio de furos. Para que esse pote encha e o reino de Daomé prospere, a gente vai ter que ir lá botar o dedinho. Cada um de nós vai ter que ir lá colocar o dedinho para ir o quê? Crescendo a água dentro desse pote e o reino de Daomé conseguir prosperar. Então essa é a ideia do Ubuntu. Eu sou porque você é. Então o reino de Daomé, todo mundo tinha uma importância nesse reino para a organização doméstica, para a organização interna deste reino. O reino de Daomé, ele ficou conhecido, a região onde fica o reino de Daomé, como Costa dos Escravos, porque esse reino e outros reinos da Costa da Mina, vendia escravos. Então, uma parte importante da economia doméstica do reino de Daomé era a escravização de pessoas que eram vendidas para quem? Bom, se você já ouviu aí no nosso vídeo sobre o reino de Benin, você certamente já sabe que os principais compradores de pessoas escravizadas eram os europeus, que se utilizavam dessas pessoas para suas próprias economias, aí um esquema da Idade Moderna, conhecido aí como mercantilismo. A relação Daomé-Europa era bem próxima. Alguns reis daomeanos enviavam cartas diretamente para os monarcas europeus, tratando de assuntos comerciais e até políticos. Ironicamente, o fato do Daomé ser altamente militarizado gerou uma dependência no tráfico com os europeus, já que eles recebiam o pagamento basicamente em armas de fogo. Essas armas de fogo elas eram utilizadas para expandir o território e para capturar mais escravizados. Então, assim, alimentando um ciclo bem parecido com o que acontecia no Benin. Lembram da treta Daomé-Oió? Então, ali por volta do século XVIII, o Daomé fica em desvantagem comercial, já que os portos da Costa da Mina estavam sob o domínio de Oió. O rei Adão Dozan, ele tentou romper com esse ciclo, incentivando a produção agrícola do Daomé, mas ele acabou fracassando e o tráfico de pessoas escravizadas continuou. Já íamos esquecendo. Além do comércio com a Europa, o reino também importava tabaco do Brasil, mais especificamente da Bahia. Também é dessa região aí a prática religiosa conhecida como Vodun. Se você pegar, há várias características dessa prática religiosa que é o Vodun que podemos comparar com o candomblé brasileiro e também com o tambor das Minas lá do Maranhão. Lembrando sempre que as pessoas que vinham da África, nesse esquema que a gente já abordou aí com os europeus, não esqueciam da sua cultura, não esqueciam da sua religião. Quem assistiu Pantera Negra sabe que o Wakanda conta com um exército feminino para protegê-la, né? Pois bem, esse exército ele foi inspirado no exército das Mino ou das Aose, que era um exército do Daomé formado apenas por mulheres. No dialeto Fon, Mino significa nossas mães e Aose significa esposas do rei. Essas mulheres eram sinônimo de muito poder no Daomé, já que elas eram responsáveis por fazer a guarda do rei
e também em participar nas lutas por expansão de território. Elas moravam no palácio e algumas ocupavam cargos políticos. Elas eram treinadas rigorosamente desde cedo. Usavam espadas, machadinhas e lanças, assim como as Dora Milaje do filme. Elas eram tão importantes na sociedade que, caso elas estivessem caminhando na rua, as pessoas comuns, os homens comuns, deveriam baixar os olhos, eles não deveriam olhá-las diretamente. Muito se especula aí sobre como que surgem as arroças. Bom, uma das explicações para o surgimento de uma unidade feminina do exército é que Daomé ficava envolvido em várias guerras, era muito ativo militarmente, e o que fez com que ele precisasse, demandasse de mais mão de obra para esse exército, mais aí pessoas que estivessem aptas e treinadas para combater militarmente, e surge aí esse exército feminino, as arroças. Existe uma conexão bem forte entre o Brasil e a África, mas especialmente em alguns pontos, como era no Daomé. Existia no Daomé um pedacinho do Brasil. Os ex-escravizados que foram expulsos da Bahia na Revolta dos Malês em 1835 deram início a uma comunidade com inúmeras referências brasileiras. Os agudás são africanos de descendência brasileira, que moram no atual Benin e antigo Daomé. Com os agudás, o vodu praticado hoje no Benin ganhou características brasileiras. Ali, a partir de 1890, na beira do fim ali do século XIX, há várias guerras, franco-daomenianas entre a França e o Reino de Daomé para ocupar esse território do Reino de Daomé. Depois de 4 anos de várias batalhas, a França acaba conquistando essa região. Obviamente que, mesmo nessas batalhas no final do século XIX, haviam aí combatentes da unidade feminina desse exército. Então as arroças estavam na linha de frente dessas batalhas aí pela conquista do território daomeniano. A última arroça que acabou falecendo foi em 1979, já aí meados do século XX. Então é isso, um beijo, estudem. O Reino do Daomé é um reino imprescindível aí para entender aspectos da religião brasileira e também para entender o contexto aí da própria África, conversando com a África mesmo. Então lembrem aí da ideia do Steve Biko de colocar a África sobre um holofote de potência através aí da contação da sua própria história sobre um viés não europeu. Assim a gente acaba valorizando as vozes locais e valorizando outras vozes que contam a história por outro aspecto. Tá certo? Então é isso, pessoal. Um beijo muito grande e até mais!